gente, tudo bom com vocês? Voltamos. Vocês já se inscreveram, já curtiram, compartilharam, comentaram? Se não fizeram isso, façam, por favor. Curte, comente, compartilhe e principalmente se inscreva no nosso canal. Fazendo isso, vocês vão estar nos ajudando a contar um pouquinho mais da nossa história. E hoje estamos aqui para contar mais da nossa história, não é, mãe? Isso aí, é isso mesmo. E continuando com a nossa história, né, Letícia? Eu vou contar um pouquinho depois desse processo, como que foi já no desenvolvimento dela. Com 2 anos, mais ou menos, a Letícia, ela começou a ter problema com a alimentação. E ela começou a reduzir muito a alimentação, muito mesmo. Tinha dias que ela não queria mamar, então eu comecei a ficar muito preocupada com essa questão e ela começou a ficar bem desnutrida. Ela sempre foi abaixo do peso, sempre, desde que nasceu. Então ela sempre, nunca atingiu a média ali de peso, mas ela começou, tanto que eu lembro que ela ficou 2 para 3 anos com 8 quilos. Isso não me lembro exatamente se com 3 anos. Eu sei que ela ficou muito, muito, muito magrinha. E até ela começou a ficar bem, os movimentos, eu fiquei muito preocupada, porque ela tinha começado a andar, depois ela deu uma paradinha, então foi quando a gente começou a fazer tratamento em Vilhena, que é 1 hora daqui. A gente ia com um carro da prefeitura e foi momentos muito difíceis, gente, de muita luta mesmo, foi momentos muito difíceis. E nessa mesma fase, a Letícia começou a apresentar comportamentos também mais nervosos. Ela era muito irritada, muito nervosa. Ela começou a apresentar muitas manias com 3 para 4 anos. Foi assim quando ela começou a apresentar manias. Eu lembro que um dos maiores problemas de todos que eu tinha, além do não, dizer não para ela era complicado, mas o tomar banho era algo muito complicado, que ficou muito marcado. Porque tinha dias que ela tomava banho tranquilamente, mas tinha dias que não ia. Só mais tarde que eu fui perceber que era porque tinha que seguir umas regras, né? Uns rituais que ela tinha. De, por exemplo, tinha sequência de tirar roupa. Até hoje existem essas sequências que ela faz. Uma hora eu mostro pra vocês como que é o processo dela. Primeiro ela passa no banheiro hoje em dia, né? Ela vê se a tampa tá fechada, se o armário de escova tá fechado, e se não tiver ela sai fechando pra depois ir tomar banho, né, filha? É assim. Mas na época ali com 4, 5 anos ela já tinha esses costumes. Então às vezes eu tirava o shortinho pra depois tirar a blusinha pra tomar banho. Mas não podia, era a ordem. E quando eu errava sem saber, ela travava os braços e não tinha quem conseguisse dar um banho nela. Então começou a ser fases muito complicadas, e junto com essa complicação, eu acho que veio a mais difíceis de todas que a gente passou até agora. E se Deus quiser, né, não passaremos mais, que hoje tá tudo bem. Graças ao meu Deus, que tem nos ajudado tanto e nos fortalecido tanto. Foi a fase do problema intestinal que veio junto com tudo isso. Então, ela simplesmente parou de fazer cocô. Ela ainda usava fraldas, ela tinha bastante medo de sentar no vaso. Então, ela foi piorando a ponto de ela não conseguir mais. E entrou num estado muito grave. Ela ficou 20 dias sem conseguir. E aí foi quando ela teve fecaloma. E foi algo que desestruturou muito. Foi muito grave. Ela entrou num estado grave, muito difícil. Eu não vou entrar em detalhes para vocês, até para não expor ela, mas foi uma fase bastante difícil pra gente, que ela não foi mandada para Vilhena em urgência, para Porto Velho, porque o médico disse que não tinha como, ela tinha que resolver esse problema ali em Vilhena, porque poderia agravar mais ainda até chegar a Porto Velho. Então
foi algo bem complicado, mas que, graças a Deus, assim, Deus nos deu essa graça de ela se recuperar. E foi fase muito difícil ficar dentro do hospital. Aquela época eu não imaginava, eu tava com uma mamadeira, com uma mudinha de roupa, graças a Deus, pessoas lá para me ajudar, que eu jamais vou esquecer. E uma médica maravilhosa também, que era a doutora Ellen, que sempre esteve, que foi a pessoa que ajudou, que atendeu a Letícia no dia. E foi isso, e cada vez foi agravando mais, e ela não conseguia fazer cocô, e as coisas foram agravando e eu não sabia como solucionar. E eu lembro que um médico de Vilhena queria colocar uma sonda nela, porque segundo ele, se colocasse uma sonda ela ia se recuperar, mas ela estava muito fraca. Na época ela estava bastante desnutrida, bastante magrinha, abaixo do peso. E aí a gente buscou ajuda em Porto Velho para ver lá como que seria a opinião médica. Lá já tivemos um problema um pouco mais sério, porque na verdade foi muito difícil de buscar esses diagnósticos. A gente teve que fazer exames bastante complicados para uma criança, traumáticos também. E lá em Porto Velho o médico queria colocar, eu não sei explicar agora, mas era uma tripinha de carneiro, né? Onde tinha dado mega colo para substituir a que ela tinha. Mas mais uma vez a gente não aceitou, porque nós não víamos essa necessidade, a gente via que tinha alguma coisa errada com o comportamento dela. Então fomos para Cuiabá, buscar ajuda em Cuiabá, uma profissional lá, que nós não tínhamos em Rondônia um gastropediatra, então nós fomos atrás de um gastropediatra em Cuiabá, e ela passou uma medicação manipulada. Quando retornamos com essa medicação, nós também procuramos um psiquiatra na mesma época, porque nós percebemos, e até um familiar me recomendou, porque era infanto-juvenil, então nós achamos interessante procurar. E casou a ocasião, e ele medicou ela com as minhas medicações. Depois eu entro em detalhes sobre esse quesito. E foi quando tudo se encaixou. Graças a Deus, com a medicação que a Letícia tomou e com a medicação do psiquiatra também, a Letícia voltou a dar uma regularizada no intestino. Ela voltou a conseguir fazer cocô sem lavagem, sem outras medicações, e foi maravilhoso voltar. Não foi aos poucos, lógico, mas foi maravilhoso ela poder ter voltado. Até hoje ela tem a dificuldade ainda, mas é algo controlável, que a gente sempre está cuidando. Hoje ela não toma nenhuma medicação para isso, e graças a Deus tudo se adequou. E é isso. No próximo vídeo eu vou contar sobre a fase do diagnóstico do autismo, que eu falei aqui que a gente foi no psiquiatra, mas não entrei em detalhes sobre esse processo. Então no próximo vídeo eu já vou entrar nessa fase. Mas é sobre isso, tá bom, gente? Muito obrigada para todos que estão acompanhando. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.